vivo, né? A gravação é disponibilizada para vocês ali no mural do Classroom, né? Na barra atividades também aparece lá no tópico vídeos aulas ao vivo gravadas. E os slides também, né? Depois da aula dada, os slides são disponibilizados ali para vocês. Coisa que já aconteceu, né, com as aulas da semana passada, né? A gente teve lá o contrato pedagógico e a aula 1, já está lá o vídeo e os slides disponíveis para vocês. Depois, na quinta-feira, teve a aula 2, também já está lá, né? No Classroom, o vídeo da aula 2 e os slides da aula 2. O material de hoje também não será diferente, né? O material de todas as aulas vai ser disponibilizado sempre para vocês ali. Se quiserem rever, né? Consultar novamente, fazer download, armazenar, enfim, sempre vai estar à disposição de vocês ali. Muito bem. Chayane conectando, boa noite. No início de cada aula, gente, eu relembro o calendário. Tá? Nós falamos do calendário no nosso contrato pedagógico. O contrato pedagógico ele foi bem longo, né? Praticamente 1 hora ali, né? De diversos elementos importantes em relação à nossa disciplina. Então, recomendo, né, que quem não assistiu, assista. Quem pegou pela metade, assiste também. Quem assistiu a primeira vez, nunca é demais assistir a segunda, para não deixar passar nada, né, em relação ao funcionamento da nossa disciplina. Mas eu sempre relembro no início o calendário, né. Então, na semana anterior, né, nos episódios anteriores, né, lá na terça e quinta-feira da semana passada, a gente teve a aula 1 e a aula 2. A aula 1 no dia 16, terça-feira, a aula 2 na quinta-feira, dia 18. Então, como é que funciona a nossa aula? A gente tem ali a primeira parte com conteúdo, depois do conteúdo a gente tem um intervalo de 15 minutos, depois desse intervalo a gente tem a nossa chamada que é ao vivo, né? Eu abro a chamada e vou chamando os nomes de vocês. Depois da chamada nós temos exercícios de aula. Né? Então, o conteúdo foi trabalhado ali naquele dia, né, naquela noite, com a primeira parte da aula. Na segunda parte da aula são exercícios sobre aquele mesmo conteúdo, para fixação do conteúdo, né, para vocês realizarem a pesquisa no material de vocês, enfim. Quem fez, né, lá a primeira semana, a aula da terça e da quinta, e fez os exercícios de aula, ficou muito bem preparado para fazer a avaliativa 1 dessa primeira semana, que é lá no Moodle, né? Valendo 1 ponto, tá? Tem que fazer, como nós tratamos no nosso contrato pedagógico, né? As avaliativas de cada semana, lá no Moodle, nos prazos que estão no guia do aluno. O guia do aluno está lá no Moodle também. Tem que abrir o guia do aluno e ver lá, né? Quando é que encerra cada uma das avaliativas, né? Então, a avaliativa 1, correspondente à semana 1, valendo 1 ponto. Nesta semana agora, hoje, terça-feira, 23/3, a gente vai ter o conteúdo da aula 3, né? Na quinta-feira, 25/3, a gente vai ter o conteúdo da aula 4. Essa aula, então, né, de terça e quinta, corresponde à semana 2. Na semana 2, vocês têm lá no Moodle uma atividade avaliativa, chama atividade avaliativa 2, está dentro lá da semana 2, né, no Moodle, vale 1 ponto. Então, a partir dessa semana, nós já vamos ter aí diversos cálculos, né? Na primeira semana a gente teve, basicamente, conceitos, né? Agora a gente já vai entrando nos cálculos. Na próxima semana, é a semana 3, dia 30/3, terça-feira, aula 5, dia 1/4, quinta-feira, aula 6. Nessa terceira semana aqui, vocês têm a atividade avaliativa 3 lá no Moodle para fazer, né? Então, entrar no Moodle, na disciplina de administração financeira, né, de 3 de 2021, está lá semana 1, 2, 3 e 4, entra na semana 3 aqui, tem a avaliativa, então, 3, valendo 1 ponto. Na semana 4, nós temos, então, 6/4, terça-feira, aula 7, 8/4, aula 8. Correspondente ao conteúdo desta semana, nós temos a avaliativa 4 no Moodle, valendo mais 1 ponto. São 4 avaliativas, uma por semana. Ao abrir a disciplina lá no Moodle, vocês vão ver lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, clicando, né,
em cada uma delas, lá dentro está a avaliativa que vocês devem fazer em cada semana. Então, são 4 pontos na N1. Tem mais 6 pontos para fechar a nota da N1, né? Esses outros 6 pontos são do trabalho disciplinar, né? Esse trabalho disciplinar, ele é feito ali no Classroom, tá? Ele está lá na aba Atividades. Já lá no vídeo do contrato pedagógico, né? Eu mostrei para vocês onde ele está ali no Classroom, mostrei como abrir o arquivo, mostrei lá que vocês podem editar e enviar o arquivo ali dentro, né? Do próprio Classroom, né? Vale 6 pontos. Então, 10 pontos na N1, né? Lá no dia 15/4, vocês têm a prova final da N2. Vale 10 pontos. Ali abaixo, né, da semana 1, 2, 3, 4, vai aparecer lá a tarefa avaliativa final, né, a prova final. É todo o conteúdo da disciplina, né, conteúdo da aula 1 até a aula 8. Cai nessa prova, que são 10 questões objetivas para vocês fazerem neste último dia. A média final vai ser a N1 mais a N2, dividido por 2. Então, N1 10 pontos, N2 10 pontos, soma dá 20, divide por 2 dá 10. Se ficar abaixo da média, a média é 6, né? Se ficou com 5, por exemplo, né? Pode fazer a prova de substituição para substituir uma das notas. Então, ficou com 8 na N1 e 2 na N2. Soma as duas deu 10, divide por 2 deu 5. Vai fazer a prova de substituição, cai todo o conteúdo da disciplina, lá no dia 8/5 no Moodle, e vai substituir a nota menor, né? No caso, se foi a da N2, a menor vai substituir a da N2, tá? A gente é uma nota suficiente, né, para fechar a média. 8/5, né? Anotem aí, se necessário for, né? Lá nesse dia 8/5, tem que entrar no Moodle, abaixo aí da semana 1, 2, 3 e 4 e da prova final, vai aparecer a tarefa lá de substituição, tá? Falamos disso no nosso contrato pedagógico, né? Depois, na aula da quinta-feira, no início da aula, a gente falou desse calendário de novo. Sempre no início de cada aula, eu tenho essa prática de falar do calendário. É importante reforçar, né? Algum perdeu, esqueceu, né? Enfim, a gente retoma. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente, do processo avaliativo? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre atividade avaliativa, trabalho, prova, substituição, os prazos? Ficou tudo claro, gente? Tudo claro. Muito bem. Então tá, pessoal, ficando tudo claro, né? A gente já dá início, então, ao nosso conteúdo de hoje. Hoje começa a nossa análise financeira. Vocês vão lembrar lá do conteúdo da primeira semana, que a gente tem análise econômico-financeira, né? Dentro de análise econômica a gente tem alguns parâmetros, né? E, portanto, alguns indicadores. E na análise financeira nós temos lá os seus parâmetros, né? E os seus indicadores. Na análise financeira, a gente tem aqueles indicadores de curto prazo, né? Ligados à liquidez. Depois a gente tem os indicadores de longo prazo ligados à solvência. Depois a gente tem a análise vertical e horizontal. Hoje a gente está começando na análise financeira de curto prazo com aqueles indicadores de liquidez, tá? Que indicam, portanto, a capacidade de pagamentos da empresa frente às suas obrigações com terceiros. A gente vai utilizar essencialmente o balanço patrimonial para isso, né? Porque é ali no balanço patrimonial que aparecem essas contas, tá? Por exemplo, lá no ativo, né, eu tenho as contas de patrimônio, onde eu tenho os recursos da empresa. Tem caixa, banco, né, as aplicações financeiras da empresa, tem os valores que a empresa vai receber dos clientes, tem estoque. Dali é que se gera, né, os recursos financeiros para fazer frente aos pagamentos, as obrigações que estão lá do lado do passivo, né? Do lado passivo circulante eu tenho ali os fornecedores, salários a pagar, financiamentos, duplicatas a pagar, enfim, são as obrigações da empresa. Então, essencialmente, análise financeira de curto prazo, a gente vai usar o balanço e esses elementos lá dentro do balanço, tá? Então, nossa análise financeira de curto prazo, além do balanço, né, que a gente já comentou, né, ela também se faz através do fluxo de caixa. Tá? Fluxo de caixa é uma ferramenta muito simples, né, que qualquer empresa de qualquer tamanho
consegue utilizar. Desde lá da pequenininha, né, no microempreendedor individual, até, né, as empresas multinacionais, né, devem e podem utilizar esse controle, tá, de fluxo de caixa. Ele nada mais é do que o controle de entradas e saídas de valores financeiros ao longo de um controle semanal, de um controle mensal, né, dessas receitas, desses custos e despesas que vão acontecendo ao longo do período. Dessa forma, a empresa consegue ter, uma certa medida, né, um controle mais próximo, mais cotidiano do que está acontecendo, né, nas finanças da empresa. Não é o único, né, claro que a gente vai ver todos os demais, mas o fluxo de caixa é um deles, né, é o primeiro deles, talvez dos mais simples. O fluxo de caixa, basicamente, então, né, observa as entradas, as receitas. As receitas vêm da onde? Né? Receita de vendas de produtos, ou receita de vendas de serviços, ou receitas outras, né? Essas entradas, menos os custos e as despesas que vão correndo também, né, dia após dia, nos processos da empresa. Resultando num caixa, né, ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, positivo ou negativo. Obviamente será positivo ao final do dia se naquele dia a empresa teve mais receitas e menos custos e despesas. O fluxo de caixa vai fechar no negativo se a empresa teve menos receitas, né, frente aos custos e às despesas que deteve. Bom, para implementar esse fluxo de caixa de forma eficiente, né, é claro que a empresa deve estabelecer outros controles, como, por exemplo, contas a receber, contas a pagar, estoque. Contas essas que surgem lá no nosso balanço patrimonial, né? Essas contas estão lá também, né? Aquilo que a empresa tem a pagar, aquilo que a empresa tem a receber, os seus estoques. Então a gente vê que o fluxo de caixa ele é uma ferramenta importante, mas que ela precisa também, né, destes outros controles, tá? Guilherme conectando, boa noite. Então, nós temos aqui um exemplo de um fluxo de caixa, tá? Que é um fluxo de caixa de uma semana, né? Controlando dia a dia, em uma semana, as entradas e saídas e o resultado daquele dia, em termos de fluxo de caixa. Então, nós temos aqui à esquerda, nessa tabela, o item lá, entradas. Então, tem as entradas, as vendas que foram feitas à vista, as duplicatas a receber, os cheques predatados que a empresa tem a receber, tá? Guilherme levantou a mão, quer falar, Guilherme? Boa noite, senhor. Fiquei sabendo que quem ligasse a câmera ganhava um ponto, hein? Ah, muito bem. Vou anotar aqui também. Estou anotando todo mundo que abre a câmera. Vai aqui, então, Guilherme, tá anotado. Ó, tá aqui, tá na minha folhinha, estou anotando. Depois, no final, né, vai acumulando pontos. É que nem milhas de voo, né? Depois Eu troca. também quero meu ponto, então, senhor. Olha, ó. No serviço, hein, senhor? Ó, aqui, ó. Vou anotando os nomes aqui. Abriu a câmera, eu estou anotando os nomes. É que nem milhas, vai juntando as milhas, depois no final ganha um voo, né? No caso, anota. Muito bem, legal, gente, é isso aí, né? Vamos participando, abrindo a câmera, isso é importante. Muito bem. Então, gente, o nosso fluxo de caixa tem essa característica: registro de entradas, as vendas, e o registro das saídas, as despesas e os custos, e no final do dia, um saldo que é positivo ou negativo. Bem simples assim. Então, nós temos aqui, né, à esquerda, as entradas, são a previsão, né, de vendas, duplicatos e cheques predatados que a empresa vai receber. Então, os valores previstos a receber, somados, eu tenho o total das entradas. Tá? As saídas, então, são os custos e as despesas da empresa, né, para aquele dia. Então, teria que fazer um pagamento a fornecedores, registra ali. Né, tem fretes a pagar, combustível, pode ter outras contas a serem pagas naquele dia, registra, soma tudo, e lá no final do dia, né, tem um total de saídas, 430. Então, as entradas menos as saídas me dá um saldo naquele dia de 820 aqui no exemplo, tá? Não tinha saldo de dia anterior, né, o saldo atual, o final, fechou então nos mesmos 820. Aí vai se fazendo esse controle, então, dia a dia, tá? Identificando, né, com facilidade
qual foi o resultado final, né, para cada um desses dias. Alguns dias com saldo positivo, outros dias com saldo negativo, né? O ideal, fechou o mês, né? Fechar com saldo em caixa positivo, né? Vejam, né, que para cada dia tem duas colunas, né? Sempre vai ter aquilo que é previsto e o realizado, né? Então, a gente já tem uma previsão, né, de gastos, custos, receitas que vão entrar, mas existem os imprevistos, né? E por isso tem que ter sempre essa coluna do realizado. Então, naquele dia, né, foi previsto um gasto lá X de combustível, mas pode ser, né, que a empresa teve uma demanda maior naquele dia de entregas, por exemplo, e o gasto de combustível foi maior, ou teve uma demanda menor de entregas e o gasto de combustível foi menor. Então, tinha previsto um gasto no combustível, o realizado foi outro. Então, isso também é importante aí no fluxo de caixa, tá? Muito simples, como a gente viu. E essa tabela, né, uma tabela feita em Excel, né? Então, empresa pequena, né? Mesmo um microempreendedor individual pode fazer esse controle tranquilamente sem necessidade de um sistema, né? Da contratação de um sistema, enfim, que eventualmente são mais caros, né? Para fazer esse controle de fluxo de caixa. Claro que empresas maiores, né, com um número de contas mais complexa, né, vai acabar necessitando, né, de um software que faça essa gestão financeira, né? É um processo de configuração e automatização um tanto quanto mais complexo, né? Mas para todas elas, né, a importância, então, de se ter o fluxo de caixa, tá? Vamos à nossa primeira fórmula da análise financeira de curto prazo. Então, a primeira delas é o capital circulante, né? Usa a sigla CC, né? Significando que o capital circulante, ou então o capital de giro, né? Ele é o resultado da diferença existente entre aquilo que a empresa tem lá no seu ativo circulante, né? Comparativamente àquilo que ela tem de obrigações lá no seu passivo circulante. A fórmula é ativo circulante menos passivo circulante. Então, no ativo eu tenho patrimônio, caixa, banco, investimentos, valor a receber dos clientes, estoque. Eu tenho patrimônio, capacidade de ter recursos para fazer pagamentos, menos o que eu tenho no passivo circulante. O que eu tenho no passivo circulante? Que é o lado direito do meu balanço. Eu tenho no passivo circulante são os fornecedores, salário a pagar, duplicata a pagar, financiamentos a pagar, ou seja, minhas obrigações, minhas dívidas. Então, o que o capital circulante faz? É o comparativo. O capital circulante ele pode resultar, então, positivo ou negativo. Se eu tiver mais patrimônio lá no ativo circulante e menos obrigações no passivo circulante, obviamente, o resultado do capital circulante será positivo. Significando que, como consta aqui no primeiro quadro roxo, né, ativo circulante maior que o passivo circulante, significa que a empresa tem capital próprio ou capital positivo, né, indicando recursos suficientes para fazer frente às suas obrigações com terceiros. No entanto, se eu tiver menos recursos além do patrimônio, caixa, banco, né, a receber de clientes e estoque, for menor do que o que eu tenho, né, em passivo circulante, fornecedores, salários, né, financiamentos, o que vai acontecer com o capital circulante? Vai ser menor, né, que é o segundo quadro roxo aqui. Ativo circulante menor que o passivo circulante vai significar que eu tenho capital circulante negativo, ou seja, capital de terceiros, né, é maior. O resultado do cálculo do capital circulante será um número negativo, né, certo? Então, a interpretação a ser feita no cálculo do capital circulante é esta. Ativo circulante maior que o passivo circulante, capital circulante próprio. A empresa tem condições financeiras de fazer frente às suas obrigações perante terceiros. Ativo circulante menor que o passivo circulante, capital circulante negativo, significando que a empresa não tem ativo circulante suficiente a fazer frente às obrigações perante terceiros, né? Isso tudo, né, em curto prazo, tá? Ficou entendida essa fórmula, gente? E a interpretação dela? Sim, senhor. Sim, senhor. Certo, tranquilo. Muito simples, né? Matemática aqui, né? Uma continha de subtração. Claro que a gente tem que saber olhar para o balanço e achar quem é o ativo circulante, quem é o passivo circulante, né?
Depois a gente vai ver o balanço e vamos fazer um exemplo de cálculo. Próxima fórmula da análise financeira de curto prazo é a liquidez instantânea, ou também chamada de liquidez imediata. Tá? Então, liquidez instantânea, liquidez imediata tem o mesmo significado. Nós vamos lembrar lá dos nossos conceitos da primeira semana, que a liquidez é a capacidade que essa empresa tem, né, de, dos seus recursos próprios, né, fazer pagamentos, e essa liquidez ela tem mais ou menos, né, velocidade ou capacidade, né, de tornar dinheiro em mãos da empresa para fazer os pagamentos de acordo com o tipo de conta. Né? Então, o dinheiro que a empresa tem no banco, o dinheiro que a empresa tem nos investimentos, o dinheiro que a empresa tem no caixa dela, né? Esse é de rápida disponibilidade. Né? Então, por isso a gente chama eles de disponibilidade, são recursos já disponíveis. Preciso fazer um pagamento, não preciso fazer mais nada, não preciso esperar o cliente pagar, não preciso vender um produto, o dinheiro já está ali no caixa, já está ali no banco, já está ali na aplicação da empresa. Precisa só resgatar, né? Ou seja, está disponível para fazer pagamento. Isso são as disponibilidades, e essa é a liquidez instantânea, tá? Ou liquidez imediata. É a capacidade mais rápida que a empresa tem de fazer frente às obrigações com terceiros. Tá? Para calcular a liquidez instantânea, pegando ali as disponibilidades, né? Caixa, banco, investimentos, são essas três contas que estão ali no ativo, e divide pelo passivo circulante. Então, eu estou comparando a capacidade da empresa de rápida liquidez, aquilo que tem nas disponibilidades, frente ao que ela tem no passivo. E esse índice de liquidez instantânea vai me dizer, então, da saúde financeira da empresa em relação a este índice. Nunca, né, deve-se fazer uma avaliação, né, apenas através de um único índice. Ele deve ser utilizado junto aos demais. Tá? Essa observação está aqui. Mas, qual é o valor satisfatório para se encontrar aqui em liquidez instantânea, liquidez imediata? Tá? As medidas satisfatórias para as empresas industriais e comerciais na faixa de 0,08 e 0,12, respectivamente. Então, industriais, aproximadamente 0,08, é o ideal para liquidez instantânea, e 0,12 para as empresas comerciais, comércio e serviços, né? O ideal é 0,12. Tá? Então, valores que estejam abaixo de 0,08 não é bom. Valores acima de 0,12 também não é bom. 0,08 significa que a empresa está dentro da faixa em que ela tem recursos em caixa para fazer frente às obrigações. Né? Valores abaixo de 0,8 vai significar que está faltando talvez recurso, né, para fazer frente às obrigações. Que ela tem de disponibilidades imediatas, caixa, banco, investimentos, né, abaixo de 0,08, se esse índice chegar nesse valor, abaixo de 0,08, ela pode ter dificuldades de liquidez. Acima de 0,12, então fez o cálculo de liquidez imediata, disponibilidade por passivo circulante, e deu 0,40, deu bem acima do 0,12. O que vai significar? Que a empresa tem uma quantidade de disponibilidades, caixa, banco, investimentos, né, muito acima, né, daquilo que é necessário para fazer frente às obrigações que ela tem. Então, ela poderia destinar parte desses recursos, né, fazendo com que esse valor de índice, né, saia lá do 0,40, por exemplo, fosse para os mais próximos do 0,12, né, tira parte desses recursos, investindo na própria empresa, no marketing da empresa, né, ou investindo, né, em outro tipo, né, de investimentos que vão trazer algum tipo de remuneração para aquele capital, que eventualmente pode estar parado, né, no caixa, ou pode estar parado numa conta corrente no banco. Né? Então, esses dois valores são chave, né? Entre 0,08 e 0,12. Valores abaixo, pode ter problema de liquidez. Valores muito acima, pode incorrer de ter dinheiro parado em caixa, né, desvalorizando. Mas o cálculo, então, é disponibilidade dividido por passivo circulante. Contas de disponibilidade, repito, caixa, banco e investimentos de liquidez imediata, por exemplo, que estão do lado esquerdo do balanço patrimonial, ali dentro do ativo circulante. Tá? Passivo circulante, por óbvio, né?
Tá do lado esquerdo, do lado direito, né? Ali, a primeira conta que aparece no passivo, né? É a conta passivo circulante. Próximo cálculo da nossa análise financeira de curto prazo é a liquidez seca. Tá? Nós vamos notar, olhando para a fórmula da liquidez seca, né, que ela considera, além das disponibilidades, mais algum valor, que é o chamado VRL, a gente já vai ver o que ele é, dividido pelo passivo circulante. Então, além das disponibilidades, ele considera este outro valor, fazendo com que a liquidez seca, né, ela tenha um prazo maior, ou seja, demora mais tempo, para que a empresa tenha todos os recursos necessários para fazer frente aos elementos lá do passivo circulante, as suas obrigações. Por que demora mais tempo? Porque, além do caixa, banco, investimentos, né, lá nas disponibilidades, ela tem os valores a receber líquidos que vêm lá dos clientes. Então, o produto foi vendido, o cliente ainda vai pagar. Então, a empresa ainda não tem aquele valor no caixa, não tem no banco, para fazer frente às obrigações com terceiros lá do passivo circulante. Então, para pagar fornecedor, salário de funcionário, duplicatas, a empresa tem que contar, além das disponibilidades, esse valor que ela ainda tem a receber. Então, essa liquidez é um pouquinho mais longa, porque ela tem que esperar receber, tá? Então, em termos de velocidade, né, em termos de capacidade de pagamento, a liquidez instantânea é aquela mais rápida, mais imediata, e a liquidez seca é aquela intermediária, porque considera disponibilidade mais os valores a receber que essa empresa tem dos clientes. Então, olhando para o nosso ativo, né, para calcular a liquidez seca, nós vamos pegar disponibilidade, caixa, banco, mais investimentos. Né? Claro que dessas três contas, daqui a pouco a empresa só tem uma, das três tem duas, né? Vai somar as que tiverem, né? Mais os valores líquidos. Então vai ter ali, né, valores a receber de clientes, duplicatas a receber, né? E eventualmente, nessa questão dos valores a receber, a empresa tem lá, né, uma provisão para devedores duvidosos, né? Ou seja, parte dos valores que ela tem a receber, né, eventualmente ela não recebe, porque o cliente atrasa pagamento, né, acaba não realizando o pagamento. Então, no VRL, né, eu vou ter valores a receber dos clientes, duplicatas ali a receber, enfim, e alguma parte desse valor considerado ali, por exemplo, né, a título de valores que ela não receberá. Então, soma dois valores, diminui um para achar o VRL. A gente vai ver isso dentro de um balanço. Tá? Somados os valores, divide pelo passivo circulante. Vai dar um índice. Tá? Esse índice, então, vai indicar a capacidade dessa empresa, né, de conseguir fazer frente àquilo que ela tem lá no passivo circulante, tá? De pagamentos. Então, algumas coisas a serem consideradas, tá? Ajustes a serem realizados. Então, deduzir ali da conta cliente, isso se tratando do VRL, né? Os títulos descontados ou negociados, eventuais dívidas, né? Devedores duvidosos. Né? Na vida prática, a empresa tem que contar, né, um percentual de devedores duvidosos, que ela sabe que ela não vai receber, para descontar do VRL. No nosso cálculo aqui de aula, isso já vai estar dado no balanço patrimonial, né? Vai aparecer ali, né? Se tem algum adiantamento, por exemplo, né, vai diminuir do VRL. Se tem algum devedor duvidoso, vai diminuir do VRL. Tá? Esse talvez ficou um pouquinho mais, né, diferente ali da simplicidade da liquidez imediata, mas a gente vai ver, né, um cálculo específico, né, avaliando um balanço antes da gente ir fazer os nossos exercícios, é claro. Tá? Pessoal, a qualquer momento, tá, vocês podem participar aí da aula, fazendo perguntas, dúvidas, né, pelo chat, mas o ideal sempre, né, é pelo microfone, né, habilitar e fazer a pergunta ao vivo, né. Vocês teriam alguma pergunta, gente, agora sobre a liquidez seca? Ficou entendido? Ficaram com alguma dúvida? Tudo certo a princípio, só. Tudo certo? Legal. Nesse início agora, né, na análise financeira aí de curto prazo, sobretudo, né, a gente vai estar olhando só para o balanço, né, são os cálculos mais simples, né.
Depois, nos outros, mais adiante, a gente vai ter que olhar, né, 2 demonstrativos, enfim, mas nada muito complexo em termos de matemática, né? Aqui a nossa matemática usada na análise financeira é soma, subtrai, divide, multiplica, né? As 4 operações básicas, né, para aplicar as fórmulas, tá? Próximo cálculo, liquidez corrente. Então, é o terceiro tipo de liquidez de curto prazo. Essa, dentre as 3, a mais longa delas. Então, a liquidez imediata, a gente viu que o dinheiro já está ali na empresa. Precisa pagar alguma conta lá do passivo circulante, fazer frente àquelas obrigações, o dinheiro já está ali. Por isso, ela chama de liquidez imediata. Na liquidez seca, aí considera as disponibilidades, mais os valores que ainda vai receber dos clientes. A venda já foi feita, o dinheiro ainda não entrou. É a liquidez intermediária, né, a liquidez seca. Então tem que esperar um tempo até ter os valores para poder fazer os pagamentos lá, as obrigações perante terceiros. Agora, a liquidez corrente é a liquidez mais longa, ou a mais demorada, né? Então, a velocidade que a empresa leva, né, para ter todos os recursos para fazer frente aos pagamentos é bem mais longo. Por quê? Parte ela tem das disponibilidades, ok, né, aquele dinheiro já em mão, tem os valores a receber líquidos, ou seja, já foi vendido, vai entrar o valor, né? Mas tem os estoques, ou seja, não foi nem vendido ainda, né? A empresa tem uma perspectiva de vender para ter o valor que vai entrar para a empresa pagar as suas dívidas, cumprir com as suas obrigações, os compromissos assumidos perante terceiros. Então, aqui na liquidez corrente, ela considera ali a totalidade, né, do ativo circulante. Disponibilidade, caixa, banco, investimentos, mais o VRL. Duplicados a receber, valores a receber de cliente, né, desconto ali, eventualmente, né, devedores duvidosos, mais o que ela tem de estoque, que é aquilo que ainda não foi nem vendido ainda, né, precisa fazer um esforço de venda para receber os valores, para depois fazer frente aos pagamentos, né, lá do passivo circulante. Então, essa liquidez corrente é a capacidade de pagamento dentro do curto prazo, a mais longa delas, né. Bom, algumas coisas a considerar aqui, né. Na vida prática, né, nós aqui vamos olhar um balanço pronto, né. A gente vai olhar ali, tem lá o estoque, a gente vai utilizar aquele valor que está no estoque para colocar aqui na nossa liquidez corrente. Mas na vida prática profissional, né, as empresas fazem inventário, né. Então, periodicamente, né, a cada 6 meses, a cada 3 meses, uma vez por ano, a empresa reavalia o seu estoque, né, e considera, né, para valores lá do seu ativo, aqueles elementos que vão virar venda e, portanto, recurso financeiro. Aqueles itens que são obsoletos, material que foi, enfim, né, sofreu algum sinistro, alguma perda, esses não são considerados, devem ser descontados do valor total do estoque a ser registrado no balanço, tá? Isso lá na vida prática, né, nas empresas, tá? Aqui nos nossos cálculos, a gente vai olhar para o balanço, já vai estar ali o valor do estoque, e a gente, quando olha para esse balanço, só tem que ter em mente que o seguinte, que o valor que está ali foi reavaliado, tá? As empresas, então, na vida prática, lá, aquele valor que é colocado em estoque no balanço patrimonial, ele é valor resultante de um processo de reavaliação desses estoques, tá? Muito bem. Então, liquidez corrente, vou olhar para o lado do ativo e vou somar disponibilidade, VRL mais estoque, vou dividir pelo passivo circulante e vou achar um índice, esse índice que vai me dizer a capacidade, então, de pagamentos da empresa frente a tudo que ela tem de obrigações lá do lado direito, né, no seu passivo circulante, tá? Sobre a liquidez corrente, pessoal, tranquilo também? Tranquilo. Tranquilo, né? As fórmulas muito tranquilas, né? É soma, divide, né? Ou subtrai, enfim, bem tranquilo, né? A única coisa é identificar os valores para colocar corretamente na fórmula. Isso faz toda a diferença, né? E, é claro, né, fazer aquelas interpretações, né, do valor. Então, quando a gente acha lá o capital circulante, né, o que significa o número, conforme a gente viu. Desimediata, né? O que significa, né? Tá dentro ou fora daquela faixa, tá? Essas interpretações são importantes, porque, muito embora a gente vá fazer as nossas atividades avaliativas ali, são questões objetivas, né?
mas nas questões objetivas posso ter o mesmo valor, né? Alternativa A, B, C e D. Tá? Então, a liquidez imediata deu 1, tantos. E aí, na primeira diz letra A, 1, tanto, significa tal coisa. Na letra B, deu 1, tanto, significa tal coisa. Então, o significado é importante, né? Para a gente fazer as interpretações também, tá? Vamos agora à aplicação prática dessas fórmulas. Nós vimos 4 fórmulas: capital circulante, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente. Nós temos aqui o balanço patrimonial da empresa Rumo Certo. Tá? Vocês estão conseguindo visualizar o balanço, gente? Sim. Tá. Olhando para esse balanço comercial, né, da Rumo Certo, vamos ver, claro, agora ao calcular esses 4 indicadores, né, para ver se essa empresa realmente está no rumo certo, nós temos 3 exercícios sociais aqui nesse balanço. No lado esquerdo, nós temos o ativo dessa empresa, registrados aqui o exercício do ano final 1, o exercício do ano final 2, e o exercício do ano final 3. Do lado direito do balanço, nós temos o passivo. Estão registrados aqui, então, o exercício social, né? O passivo do ano final 1, do ano final 2 e do ano final 3. E a gente vai calcular, então, o capital circulante. Então, eu vou ter capital circulante do ano final 1, capital circulante do ano final 2 e capital circulante do ano final 3. Então, eu vou conseguir fazer uma avaliação de 3 anos da empresa, dando um indicativo, né, dessa evolução do capital circulante. O que está acontecendo, né? Já que eu estou vendo um cenário de 3 anos. O capital circulante da empresa está sendo positivo, é capital próprio ao longo desses 3 anos, está diminuindo o capital circulante, está diminuindo e está negativo. O que isso significa? Tá? Então é isso que a gente vai ver agora, para poder dizer já, né, nesse primeiro indicador, qual é a realidade inicial dessa empresa. Vamos lembrar da fórmula. Qual é a fórmula do capital circulante? É o ativo menos o passivo? Isso, ativo circulante menos passivo circulante. Muito bem. Olhando aqui do lado esquerdo, né, nós temos aqui, então, o ativo, está ali a conta circulante do ativo, né? Então, tem o valor circulante do ativo no ano final 1, 92.663. Menos o passivo circulante do ano final 1. Então, vou lá do lado direito, no passivo, está lá passivo, circulante, ano final 1, 52.683. Então, faço um menos o outro e vou ter um capital circulante. Faço a mesma coisa para o ano 2 e para o ano 3. E comparamos os resultados, né? Então, sim, o cálculo de capital circulante no ano final 1, pegando ativo circulante do primeiro ano, menos passivo circulante do primeiro ano. Ano final 2, ativo circulante do ano 2, menos passivo circulante do ano 2. E capital circulante do ano 3, ativo circulante do ano 3, menos passivo circulante do ano 3. Muito bem. Vamos ver o resultado. Estavam ali os números, né? Ativo circulante do primeiro ano, menos passivo circulante do primeiro ano, deu um capital circulante de 39.980. Capital circulante do ano 2, estava lá no balanço patrimonial, né? Pegamos o ativo circulante do ano 2, menos passivo circulante do ano 2, deu um capital circulante no ano 2 de 47.976. No terceiro ano, o capital circulante é ativo circulante do ano 3, menos passivo circulante do ano 3, chegando a um capital circulante então, no ano 3 de 89.977. Bom, nem precisava do gráfico, né, mas o gráfico aqui está mostrando, né, que ano após ano houve uma evolução do valor do capital circulante. Ele cresceu. Tá? Isso é uma coisa que se verifica ao olhar o cenário, né, analisando 3 anos. Um ano só não seria suficiente para ver, né, se esse capital circulante estava aumentando, estava diminuindo. Então a gente precisava realmente de 3 períodos. Vejam bem, né? Está aumentando ano a ano. Mas esse valor positivo em cada um dos anos tem um significado. Qual é o significado? O que quer dizer quando a gente tem, então,
um capital circulante nesses valores aqui que a gente encontrou, gente, de acordo com o conceito que a gente viu. Será que eu vou ter que sortear mais um ponto aí para alguém responder? O senhor pode repetir a pergunta? O que significam aqueles valores encontrados ali, de acordo com as condições que a gente viu ali a respeito do capital circulante? O que significa aqueles valores? É o que a empresa faturou a cada ano, é isso? Sim, significa que a empresa teve um faturamento, mas o que significa o capital circulante naqueles valores? Tinha duas condições que a gente viu, né? No início. Seria o capital circulante próprio, positivo e negativo? Sim, são duas condições, né? Ou o capital circulante ele é próprio positivo, ou o capital circulante é de terceiros negativo. O cálculo que está resultante ali a cada ano nos demonstra que essa empresa tem capital circulante próprio, positivo, né? Então, toda vez que o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, o resultado sendo positivo indica isso, capital circulante próprio, né? Capital circulante positivo. A empresa tem condições, dentro do seu ativo circulante, a fazer frente às obrigações perante terceiros que estão lá no passivo circulante. Então, é olhar esse número, né, e fazer essa simples interpretação ajuda a esse entendimento. Se tivesse dado todos os valores negativos, então, o raciocínio seria o contrário, né? Então, ativo circulante menor que passivo circulante representa que a empresa tem capital de terceiros, capital circulante negativo. A empresa não tem recursos suficientes no seu ativo circulante para fazer frente aos pagamentos perante terceiros. Isso, se fosse todos os anos negativos, representaria, então, que ano após ano a empresa não teve capacidades de pagamento. Significaria que a empresa está em sérios problemas financeiros. Nesse caso aqui, aparentemente, né, a gente tem que ver os outros indicadores ainda, mas no primeiro indicador, que é o capital circulante, a empresa parece estar no rumo certo, né, porque além de ter capital próprio, né, positivo em cada um dos anos, esse capital próprio, né, foi crescente também. Tá? Então, essa é a interpretação possível aqui através desses números. Tá? Muito bem. Vamos adiante. Mesma empresa, né? Que a gente está fazendo os indicadores dessa empresa. Então, comercial rumo certo. Agora a gente tem que ver a liquidez instantânea. Lembra que a liquidez instantânea é a capacidade da empresa, né, fazer pagamentos, né, honrar seus compromissos perante terceiros em curto prazo, considerando os elementos que ela tem de disponibilidade no ativo, frente aos pagamentos que ela fará, né, as obrigações que ela deve aos terceiros lá no passivo circulante. Então, a gente precisa olhar para esse balanço patrimonial e identificar quais são os elementos, né, dessa fórmula. Disponibilidade dividido por passivo circulante. Na fórmula anterior, ficou fácil, a gente já sabe onde está o passivo. Está aqui, né? Do lado direito do balanço, está ali circulante. Aqui, passivo circulante do primeiro ano, passivo circulante do segundo ano e passivo circulante do terceiro ano. Agora, para calcular a liquidez imediata, instantânea, eu preciso olhar para o lado do ativo, né, do lado esquerdo, e olhar ali, né, quem são as disponibilidades. Então, vou olhar aqui do lado do ativo, abaixo ali do circulante tem caixa banco e tem aplicações de liquidez imediata. Aí depois que vem embaixo é coisas a receber, né? Aí já é outra fórmula. Então, de disponibilidades, ou seja, dinheiro que a empresa tem em mãos para fazer frente às suas obrigações, é essas duas contas, né? Caixa banco e aplicação de liquidez imediata. Você já precisou, é só pegar e pagar. Né? Por isso chama de imediata instantânea. Então, no ano final 1 aqui, no exercício do ano final 1, caixa banco 18.543, a aplicação de liquidez imediata 4.052. Somos dois, eu tenho as disponibilidades.
que eu vou dividir pelo passivo circulante do ano 1, né? 52.683. Mesma coisa para a liquidez imediata do ano 2. Então, eu vou olhar aqui no exercício social do ano 2, caixa banco 24.760, mais as aplicações de liquidez imediata, 7.221. Soma os dois, eu tenho as disponibilidades, que eu vou dividir pelo passivo circulante do ano 2, né? 82.386. Ano 3, vou olhar as disponibilidades lá do lado do ativo, né? Caixa banco 18.947, e as aplicações não teve, né? Então é só esse valor do caixa banco, dividido pelo passivo circulante do ano 3, 118.912. Você aqui deve estar atento aí, né? A achar essas contas no balanço da forma correta, né? Para achar os valores adequados aí de liquidez instantânea. Pode acontecer a gente olhar lá no ativo e as nossas disponibilidades, por exemplo, for só caixa banco, não ter aplicações, por exemplo, né? Ou ter só banco, né? Então, dessas 3 contas, né, as que tiverem a gente soma, se tiver só uma, a gente considera só uma de disponibilidade, tá? Dentre as 3, as que tiverem são as que a gente vai considerar, tá? Muito bem. Então, é fazer o cálculo, né? Para o ano 1, disponibilidade do ano 1 por passivo circulante do ano 1. Liquidez instantânea do ano 2, disponibilidade do ano 2, passivo circulante do ano 2. Ano 3, disponibilidade do ano 3, passivo circulante do ano 3. Cálculos. Então, somou ali, né? Caixa banco mais as aplicações de liquidez imediata. O resultado da soma eu divido pelo passivo circulante e acho 0,429. Sei que é um cálculo simples, né? Mas vale reforçar e vale relembrar, né, que na matemática, né, primeiro a gente resolve a soma para depois fazer a divisão, tá? Então já aconteceu, né, em várias turmas aí em anos anteriores, né, o pessoal pegar, por exemplo, o primeiro valor aqui, dividir para depois somar com o outro. Não, né, gente? Na matemática, primeiro a gente faz a soma e depois faz a divisão, tá? Se fizer ao contrário, né, dividir o primeiro valor aqui pelo valor de baixo e depois somar, vai dar outro valor aqui completamente diferente, tá? Então, somou a disponibilidade primeiro, depois divide pelo passivo circulante. Deu 0,429. Coloquei aqui 3 casas depois da vírgula, né, para relembrar, né, que a gente tem aquela necessidade, né, se a gente for encontrar respostas, né, nos nossos cálculos, que são alternativas lá que usam 2 casas depois da vírgula, a gente tem que usar a regra do arredondamento, tá? Então, a terceira casa é 5 ou maior do que 5, arredonda a segunda casa. Então, aqui ficaria como 0,43, né? Porque o 9 ali é maior que 5, então eu arredondaria para 43. 0,388 é a segunda liquidez imediata, né? Liquidez imediata do ano 2 deu 0,388. Somou a disponibilidade do ano 2, né? Caixa banco e investimento, dividiu pelo passivo circulante do ano 2. Esse 0,388, seguindo a mesma regra de arredondamento, né? A terceira casa ali é 5 ou maior do que 5, ficaria 0,39, né? Liquidez imediata do ano 3. Então, caixa banco do ano 3, mais os investimentos do ano 3, que não teve, né? Foi 0. Divide pelo passivo circulante do ano 3. Deu 0,159. Aqui, mesma regra de arredondamento, né? O 9 ali é maior do que 5. Então, arredondaria, né, a segunda casa para 6, ficaria 0,16, tá? Olhando o gráfico resultante, né, nem precisaria olhar, mas olhando o gráfico resultante, né, a liquidez instantânea diminuiu um pouquinho, né, no primeiro ano, depois diminuiu bastante no terceiro ano. Mas tem uma regra de interpretação aqui para a liquidez instantânea, né? A gente viu essa regra ali no início, quando a gente falou da fórmula. Olhando para esses números obtidos, né, ano após ano, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ela ficou dentro do esperado para a liquidez instantânea
O que significa esse número aqui, gente, encontrado nesses 3 anos? As medidas satisfatórias da empresa? Esses valores são satisfatórios? Conseguir a interpretação é satisfatório porque são positivos, né? Mas não chegam naquele índice que o senhor falou, de ficar entre 0,8 ou 12, né? Isso. E daí aqueles 2 anos que está bem acima pode significar que faltou uma falta de investimento na empresa. Isso. Os valores devem estar, como o Lucas colocou ali, né? Também como a Thaís estava lembrando, né? Tem aqueles valores que são os ideais, entre 0,08, né, a liquidez instantânea, a 0,12. Quando nós falamos ali, vocês devem lembrar que 0,08, né, abaixo de 0,08, pode significar que a empresa tem pouca disponibilidade, recursos para fazer frente aos pagamentos necessários. Acima de 0,12, né, pode ter dinheiro parado em caixa, né, que a empresa poderia estar deslocando para investimentos, né. E foi isso a conclusão que o Lucas trouxe. Olhando para esses números dessa empresa, da Rumo Certo, a gente vê que a empresa está acima da faixa maior, né? Então, ela está acima de 0,12. Então, pode significar que ela tem recursos lá, em disponibilidades, em caixa lá, que são, em alguma medida, excessivos. Ela podia ter um pouco menos em caixa, que ela teria condições de fazer os seus pagamentos e destinar, né, esse recurso para as outras áreas da empresa ou para investimentos, tá? Mas, se a gente for observar, né, ela começou com um número maior, né, 0,4, baixou para 0,3, depois baixou para 0,15. Ou seja, embora a empresa esteja acima dos limites, nota-se que existe algum esforço, né, na empresa, em termos de gestão, para se adequar àquela faixa de 0,08 até 0,12, né? Então, a gente analisou aqui 3 anos. Pode ser, né, que para o próximo ano, né, no ano final 4, no final 5, a empresa conseguisse entrar dentro da faixa entre 0,08 e 0,12. Mas, de momento, né, ela tem liquidez instantânea fora daquela faixa aceitável, ou seja, maior que 0,12, podendo significar que ela tenha alguns recursos, né, que ela poderia destinar para outras áreas da empresa. Tá? Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? Para mim, tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal, Carolina. Obrigado. A princípio, para mim, também tá tranquilo, senhor. Legal, Débora. Obrigado. Por enquanto, tá tranquilo. Legal, Larissa. Obrigado. Muito bem, gente. Normalmente é assim, né? No início a gente está vendo a fórmula, né? Estamos vendo a interpretação, o exemplo de cálculo, né? Aí depois, quando a gente vai fazer os exercícios, podem surgir algumas dúvidas, né? Então é natural que depois, né, naquele segundo momento de aula... Então é natural que naquele segundo momento de aula venham, né, outras dúvidas, porque aí vai, né, ter lá um modelo outro lá de balanço, tem que fazer o cálculo e aí vão surgindo as dúvidas. Por isso, né, é planejado sempre esse segundo momento da aula com exercícios, porque ali vão surgir, né, algumas dúvidas e a gente vai tratando ali ao longo dos exercícios. Importante fazer esses exercícios, né, no segundo momento da aula, porque lá, quando for fazer atividade avaliativa, a gente já sabe, a gente já fez exercício, já perguntou para o professor, tirou as dúvidas nesse segundo momento de aula, né? Então, sempre muito importante participar fazendo os exercícios de aula, tá? A Maria Eduarda colocou no chat, tô tranquilo, quero ver na hora de fazer. Na hora de fazer é a hora das dúvidas, né? É a hora das dúvidas. Sempre acontece. Muito bem, gente. Então, a gente já viu, né? Capital circulante, exemplo de cálculo. Liquidez imediata, exemplo de cálculo. Falta a liquidez seca e a liquidez corrente. Então, vamos adelante. Continua a avaliação, então, da empresa comercial Rumo Certo. Então, a gente está avaliando dessa empresa os elementos relacionados, né, a curto prazo.
Tá? São 4 fórmulas, a gente já fez 2. Agora é a liquidez seca. Então, a comercial rumo certo tem 3 exercícios sociais, né? A liquidez seca, vocês lembram da fórmula? Como é que é a fórmula? A Eu sei que todo mundo anotou. É as disponibilidades mais o VRL dividido pelo passivo circulante. Isso, beleza, Lucas. Inclusive, né, me dá um ensejo de relembrar, né, a vocês que ali no Classroom, na barra atividades, tem um tópico lá, né, de consulta material de fórmulas. É um PDF só com as fórmulas, todas as fórmulas da nossa disciplina aqui de administração financeira. Facilita, talvez, né, a consulta, o estudo, né, enfim, o uso, né, em algum momento de alguma atividade avaliativa, quer ver alguma fórmula, né, deixa eu procurar em toda a apostila, tem aquele material ali que é só as fórmulas, né, fica a dica aí. Mas o Lucas matou a charada, essa aí, né, liquidez seca, disponibilidade, mais valor a receber líquido, dividido pelo passivo circulante. Então, por óbvio, né, a gente vai avaliar essa liquidez seca no exercício do ano final 1, 2 e 3. Divide pelo passivo circulante. O passivo circulante a gente já sabe onde está, né? Do lado direito está ali, né? Cada exercício tem, né, seu passivo circulante ali, ano final 1, ano final 2 e ano final 3. As disponibilidades, a gente já também sabe identificar, né? É o caixa-banco mais a aplicação de liquidez imediata. Muito bem. Mas e o VRL? Que são os valores a receber líquidos, né? Então, aqui abaixo das disponibilidades, caixa-banco e aplicação de liquidez imediata, nós vamos notar alguns valores a receber. A empresa tem contas a receber, então o valor a receber que a empresa tem. Duplicata em cobrança bancária, então ela tem duplicatas que ela está cobrando, ela vai receber. E ela tem lá uma provisão para devedor duvidoso. Então, alguns devedores, geralmente, né, tem um percentual que não paga, então ela vai somar conta a receber, mais duplicata em cobrança bancária, menos os devedores duvidosos. O resultado vai ser o VRL dessa empresa nesse ano 1. Então, disponibilidade, soma caixa banco, liquidez imediata, mais VRL. VRL é conta a receber, mais duplicata, menos devedor duvidoso. Vai dar uma VRL. Aí soma disponibilidade VRL e divide pelo passivo circulante. Isso para cada um dos anos, né? Então, vou ter liquidez seca do ano 1, do ano 2 e do ano 3. A gente vai conseguir identificar se essa liquidez seca ela está aumentando ou diminuindo, ou se ela está se mantendo em equilíbrio ano após ano. Lembrando o conceito da liquidez seca, né? A liquidez seca é aquilo que a empresa tem, né, de capacidade de pagamentos perante as obrigações de terceiros, considerando, além daquele dinheiro imediato das disponibilidades, valores que ela ainda tem a receber, né? Ela não tem em mãos ainda, ela vai receber de pagamentos, né, dos seus clientes. Tá? Então vamos ver se, considerando até mesmo os valores que ela tem a receber dos clientes, ela, né, tem capacidade, então, de pagamento. Tá? Então, individualmente, nunca confundir, e eu sempre procuro colocar ali, né, essa formatação de cálculo, né, que é liquidez seca do ano 1, então tem que pegar a disponibilidade do ano 1, VRL do ano 1, dividir pelo passivo circulante do ano 1. Reforço isso porque um dos erros comuns de cálculo que acontecem é, não começa pegando disponibilidade e VRL do ano 1, aí depois vai pegar o passivo circulante e acaba pegando do ano 2. Questão, às vezes, de falta de atenção, tá? Como acontecer. Tá? Então, estou em cada um dos cálculos colocando isso separadamente. Então, liquidez seca do ano 1, disponibilidade, VRL do ano 1, dividido pelo passivo circulante do ano 1. Do ano 2 é a disponibilidade do ano 2, VRL do ano 2, dividido pelo passivo circulante do ano 2. Liquidez seca do ano 3, disponibilidade do ano 3, VRL do ano 3, dividido pelo passivo circulante do ano 3. Certo? Nunca cruzem as linhas aí, né? Em relação a isso, tá? Vamos lá. Verificamos, então, que a liquidez seca do ano 1, né,
somadas as disponibilidades, caixa banco e aplicação, mais o VRL, né, que os valores que a empresa tem a receber, menos os devedores duvidosos, dividido pelo passivo circulante, deu 0,77. Reforço novamente, né? Primeiro a gente resolve os elementos de soma, aí depois a gente faz a divisão. Então, o que eu vou fazer primeiro? Somar aqui e achar o que é a disponibilidade, somar aqui e achar o que é o VRL, né? Somar os dois valores menos os devedores, achei VRL. Aí eu somo disponibilidade mais VRL, aí sim eu vou dividir pelo passivo circulante. Tá? Deu 0,77. No segundo ano, vai lá, então, no segundo ano, soma as disponibilidades. Lá no VRL, né? Soma lá os valores que ela tem a receber menos os devedores duvidosos. Somou a disponibilidade mais VRL, aí divide pelo passivo circulante no ano 2, deu 0,73. No ano 3, a liquidez seca, disponibilidades mais o VRL, dividido pelo passivo circulante, deu 0,61. Bom, notamos aqui que, em termos de liquidez seca, a empresa tem valores, né, que vão de 0,77 a 0,61, diminuindo ano a ano. Tá? Uma redução, né, pequena, mas uma redução. Tá? Então, a gente, se colocar isso num gráfico, né, a gente vai ver ali que reduziu um pouquinho para o ano 2, aí depois diminuiu mais um pouquinho para o ano 3. Então, significa que a empresa tem, dentro da liquidez seca, além dos recursos, né, em caixa, banco e aplicação de forma imediata para fazer frente a pagamentos, ela tem mais alguns valores a receber. Mas há um elemento aí redutor, né? Então, esses valores a receber que ela tem está diminuindo um pouquinho ano a ano ali. Pode significar que a força de vendas dessa empresa, né, está sofrendo algum tipo de abalo, né? E que ela não está conseguindo converter, né, muitas vendas, talvez, né, porque deveria ser crescente, né? O valor a receber líquido, né, crescente ano a ano, significa que a empresa, né, ela foi aumentando essa capacidade de venda, né? Ela sempre tem valores a receber, esses valores a receber estão aumentando cada vez mais. Então, é dinheiro que vai estar entrando em algum momento, né? A gente vê aqui que ele diminuiu um pouco. Pode ter esse significado, mas uma pequena parcela dessa redução pode estar na conversão de uma venda que seria parcelada a receber em uma venda à vista. Está entrando dinheiro direto dentro do caixa à vista. Tá? Então, são duas interpretações possíveis, tá, que a liquidez seca aqui nos indica. Aí precisaria investigar mais. Tá? Então, esse número da liquidez seca demonstra essa redução. Mas qual a origem dessa redução? Aí o administrador financeiro, né, vai ter que investigar mais, né, para saber o que está acontecendo. É mais conversão, né, em vez de parcelamento a receber em conta pagamento à vista, tem essa pequena redução por causa disso? Fica tranquilo, está tudo certo, né? A gestão financeira está indo adequado. Mas essa pequena variação a menos, né, ela significa que a empresa não está convertendo em pagamento à vista e está, na verdade, diminuindo a capacidade de venda, né, e tem valores a receber menores porque está vendendo menos, aí é um alerta. Tá? Mesmo que seja uma pequena redução, né, isso acumulado ano a ano, né, em redução, daqui a pouco, né, a empresa está entrando em dificuldades. Tá? Então, é um alerta, tem que verificar qual dessas duas situações podem estar acontecendo. Dúvidas sobre o resultado aqui, os valores da liquidez seca e a forma de interpretar, gente? Tranquilo, liquidez seca? Só uma pergunta. Esse tipo de valores e de índices e de cálculos e contas e enfim, esse tipo de cálculo que a gente está fazendo é geralmente feito anualmente ou dá para ser feito mensalmente ou por trimestre ou por semestre? Sim, sim. Nós pegamos aqui um balanço patrimonial anual, né? Mas as empresas podem fazer, né, um balanço mensal, né, e fazer essa análise mensalmente. Né? Até o ideal é que faça isso, né? Principalmente se é uma empresa da área comercial ou prestação de serviços, né?
Em geral, empresas da área industrial que fazem, né, essas apurações mais longas, a cada 6 meses, né? Mas para empresas da área de serviços, área comercial, área de tecnologia, né? Tem que estar muito atento porque tem uma volatilidade dentro do seu mercado de atuação que necessita, né, que essa empresa tenha essas apurações em prazo mais curto, né? Uma empresa, por exemplo, da indústria da construção civil, né, que produz vergalhão de aço, né? A volatilidade dentro dessa área econômica é menor, né? Então, a tendência é que essa empresa não tenha esses controles com maior frequência quanto uma empresa de tecnologia, uma empresa da área comercial, uma empresa da área de serviços, né? Então, é recomendável, sim, né, ter períodos mais curtos, né, e fazer essa análise, talvez, mensal, né? O nosso exemplo aqui é anual, mas a gente sabe que esses indicadores, né, e os demonstrativos, né, tanto o balanço quanto o DRE, né, podem sim ser feitos mensalmente, tá? Tranquilo, senhor, valeu. Legal, valeu. Mais alguém, gente? Muito bem. Então, complementando, né, a pergunta que o Lucas fez, uma pergunta muito pertinente, né? Quanto mais volátil for o mercado em que a empresa atua, tá, menor deve ser os períodos, né, para a gente poder fazer essas análises, tá? Vai ser mais rápida a resposta que a empresa pode dar frente a determinadas distorções, né, que possam acontecer naquele mercado de atuação, tá? Agora é a quarta e última fórmula, né, que a gente viu dos nossos indicadores aí de curto prazo, que é a liquidez corrente. Dentre os 3 tipos de liquidez imediata, liquidez seca, a liquidez corrente é a de maior prazo, de mais longo prazo, significando o quê? Para fazer frente aos pagamentos, às obrigações que ela tem lá com terceiros, no passivo circulante, né, a empresa, né, tem um elemento, né, que vai fazer com que ela, para ter todos aqueles valores ali, ela espere mais tempo para isso. Porque dentro da liquidez corrente, a gente tem as disponibilidades, que é o valor do dinheiro imediato, os valores que ela tem a receber, que já vendeu, vai entrar na empresa, né? Mas ela tem a considerar a liquidez corrente os elementos de estoque, ou seja, são produtos que a empresa tem lá, que não vendeu, que ainda não tem o valor a receber, né? Então, vai demorar mais tempo, né? Você vai ter que fazer um esforço de vendas. Ao vender, né? Se vender parcelado, né? Aqueles valores, então, vão ser valores a receber a longo prazo. Uma parte desse valor, né, foi parcelado, talvez uma outra parte à vista, já vai entrar em disponibilidade logo a seguir, mas tem que converter em venda ainda o estoque, né? Então, essa liquidez corrente é considerada ainda de curto prazo, né? Mas das de curto prazo é a mais longa, entre as 3, tá? Então, olhando o balanço patrimonial da empresa comercial rumo certo, nós temos aqueles 3 exercícios sociais, passivo circulante, a gente já sabe olhar onde está, né, para cada ano. Agora, para fazer liquidez corrente, eu tenho que considerar, então, disponibilidade, mais VRL, mais estoque. Disponibilidade e VRL a gente já viu, né? Disponibilidade, soma caixa banco mais liquidez imediata. VRL, né? Eu somo os valores a receber, conta a receber e duplicatas, mas eu diminuo os devedores duvidosos. Achei VRL. E aí o estoque, simples, né? O estoque já está aqui registrado, né? Estoque de mercadorias. É o valor que eu vou somar, né? Então, notem, liquidez corrente considera todas as contas presentes aqui no nosso ativo circulante. Se vocês somarem tudo aqui, caixa banco, aplicação de liquidez imediata, conta a receber, duplicata, menos os devedores duvidosos, mais estoque, dá exatamente o total do ativo circulante, né, gente? Tá? Somei esses valores, que estão na parte de cima da divisão da liquidez corrente, disponibilidade VRL e estoque, vou dividir, né, pelo passivo circulante do ano correspondente. Eu vou achar uma liquidez corrente. O resultado encontrado vai significar que, considerando todos os elementos presentes no ativo circulante, né, convertidos eles, né,
em recurso, né, há ou não há capacidade de pagamento frente àquilo que essa empresa tem no seu passivo circulante. O que ela tem no passivo circulante? Fornecedor, imposto, contribuição social, né, pagamentos que ela tem que fazer. Então, ela tem lá o suficiente para fazer esses pagamentos? A liquidez corrente vai nos dizer isso, né? Tá? Então, vamos aos cálculos da liquidez corrente para os 3 anos em análise do balanço patrimonial da empresa Rumo Certo. É ano a ano, então, é disponibilidade do ano 1, mais VRL do ano 1, mais estoque do ano 1, dividido pelo passivo circulante do ano 1. No ano 2, a liquidez corrente é a disponibilidade do ano 2, VRL do ano 2, estoque do ano 2, dividido pelo passivo circulante do ano 2. Liquidez corrente do ano 3 é a disponibilidade do ano 3, VRL do ano 3, estoque do ano 3, dividido pelo passivo circulante do ano 3. Tá? Reforço e repito novamente. É um erro relativamente comum, pessoal, pegar passivo circulante do ano diferente e usar na divisão, e aí não acha o valor, né? Então fiquem bastante atentos a isso, tá? Vamos lá. Cálculos, então, da liquidez corrente. No ano 1, tem ali as disponibilidades, né? Caixa banco e investimento, mais o VRL, que é os valores a receber menos os devedores duvidosos, mais o estoque agora. Então, primeiro eu resolvo toda a parte de cima aqui da divisão, fazendo a soma dos valores, enfim, para depois dividir pelo valor do passivo circulante do ano 1. O resultado deu 1,76. No ano 2, disponibilidade do ano 2, né? Caixa banco mais investimentos, mais o VRL do ano 2, os valores a receber menos devedores duvidosos, mais agora o estoque, né? Resolvido essa parte de cima, divide pelo passivo circulante do ano 2, deu 1,58. Liquidez corrente do ano 3, tá? Disponibilidade, mais VRL, mais estoque, divide pelo passivo circulante do ano 3, deu 1,76. Então, gente, aqui fica claro, né, que a empresa manteve um certo equilíbrio, né, embora tenha tido uma certa redução ali no ano 2, né, a gente vê que ela manteve aquela faixa ali dos 1,76, né, já recuperando para o ano 3, tá? Bom, vejam bem, né, a liquidez corrente, ela está considerando todos os elementos de curto prazo do ativo circulante. É tudo que tem no ativo circulante. Desde lá do caixa banco até o estoque. Então, tudo que eu tenho ali faz frente ou não às contas que eu tenho a pagar, as dívidas que eu tenho, as obrigações que eu tenho no passivo circulante. E a gente tem que relembrar uma coisa da matemática, né? Estou dividindo 2 valores, tem um valor em cima e um valor embaixo. Se o valor de cima é menor e o valor de baixo é maior, o resultado da divisão sempre vai ser menor que 1. Certo? Se o valor de cima é menor que o valor de baixo na divisão, o resultado de divisão é sempre menor que 1. Exemplo. Em cima o valor menor, 1. Embaixo o valor maior, 2. 1 por 2, 0,5. É sempre menor que 1. Podem fazer o teste aí, usar todos os números que vocês imaginarem. Tá? Se eu tiver 20 em cima e embaixo for maior, for 40, a divisão vai ser um número menor do que 1. Se o número de cima da divisão for maior que 1, se a divisão, né, com o número de cima sendo maior, o número de baixo for menor, a divisão vai ser sempre maior que 1. Exemplo, 40 em cima, 20 embaixo. Né? A divisão o que vai dar? Um número maior que 1. Se em cima eu tenho 100, né, e embaixo tem 50, o que vai dar a divisão? Um número maior que 1. Então, quando o valor de cima é maior e o de baixo é menor, na divisão, o resultado é sempre maior que 1. Olhando agora essa perspectiva, sabendo que a liquidez corrente considera todos os valores do ativo, toda a sua capacidade de pagamento, frente a tudo aquilo que ela tem de obrigações lá no passivo circulante, porque divide pelo passivo circulante, o resultado maior que 1 em cada ano aqui dessa empresa é bom ou é ruim? O que vocês acham?
Eu acho que depois do segundo ano melhorou, senhor. Na verdade, voltou para igual ao primeiro, né? Tá, ok, mas o fato de cada ano ter sido maior do que um, né, o resultado, é bom ou é ruim? Ou melhor seria ser abaixo de um cada ano? É bom, né, senhor? É bom, né? Por que é bom? Porque não fica negativo. E daí ele tem bastante capacidade de bastante capacidade de cumprir com as suas contas. Exatamente. O Euler foi direto ali, né? Porque não fica negativo. Isso, exatamente, né? A empresa não fica no negativo. Ela tem, como o Lucas explicou com outras palavras, né? Ela tem recurso suficiente lá no ativo para pagar as contas. Então, se o número de cima é maior e o número de baixo é menor, o resultado da divisão é maior que um. O número de cima, o que é? Ativo, disponibilidade, VRL e estoque. Tudo que eu tenho ali, sendo maior do que eu tenho a pagar, o resultado 1 ou acima de 1 é bom para a empresa. Eu tenho mais patrimônio do que contas a pagar, da divisão maior que 1. Agora, se fosse o contrário, se eu tenho menos disponibilidade, mais VRL, mais estoque na liquidez corrente, e passivo circulante maior, a divisão vai dar um número menor do que 1. Ruim, né? Porque a empresa tem menos patrimônio frente às obrigações que são maiores. Então, na liquidez corrente, a interpretação é essa, né? Que o Euler falou com umas palavras, o Lucas falou com outras, né? Mas é isso, tá? Quando a liquidez corrente for maior que 1, a empresa tem mais, né, capacidade de pagamento, né, frente ao que ela tem de obrigações do passivo. Quando é menor do que 1, tem menos, né? Capacidade de pagamento frente àquilo que ela tem de obrigações do passivo, tá? Lembrem bastante disso aí, pode ser bastante útil aí, né? Nas nossas avaliativas depois e na prova final ou em substituição, né? Esses conceitos básicos. Esses comparativos de valores, né? O que é bom ser maior, menor, tá dentro da faixa? Essas coisas vocês têm que estar atentos, tá, gente? A gente está falando aqui durante a aula, né? O ideal é que vocês anotem, se não anotaram, né? Depois, quando assistir a aula de novo, né? A gravação, ir fazendo essas anotações, tá? Claro que o recomendável sempre, né? Além de participar da aula ao vivo, o aluno EAD, é estudar na apostila. E lá na apostila tem essas informações também, né? Fazer esquemas, suas anotações no caderno, tá? Então, a nossa liquidez corrente, aqui neste caso, né? Para a empresa rumo certo, indica que a empresa está no rumo certo. A liquidez corrente é aquela liquidez de mais longo prazo, ou seja, se a empresa precisar fazer pagamentos, ela tem disponibilidades, ela tem valor a receber mais estoque suficiente, porque os valores foram acima de 1 em cada um dos anos. Tá? Professor, isso tem alguma coisa a ver com o lucro da empresa ou não? Tem um pouco a ver com o lucro da empresa, porque a gente vê ali no nosso balanço patrimonial, né? Que a gente tem os controles de patrimônio, né, lá no ativo circulante, passivo circulante, né, e a gente tem no passivo, além das contas que ela vai pagar, a gente tem lá o patrimônio líquido. Então tem resultado ali, né, que aparece no registro do patrimônio líquido diante dessas movimentações, porque está entrando e saindo patrimônio, né. Só que para isso a gente usa um outro demonstrativo, que é o DRE, né, que é as contas de resultado. A gente tem lá a receita de vendas, menos despesa, menos impostos, menos custos, menos gastos, no final, lucro líquido do exercício. Esse lucro líquido do exercício é que está registrado ali no nosso balanço patrimonial, no patrimônio líquido, né? Então tem tudo a ver também, tá? Só que aí a gente usa as duas coisas para fazer a análise, né? Usa o balanço e usa o DRE, que são os outros cálculos que a gente vai ver depois, né? Os de análise econômica. Então o Euler já deu uma adiantada aí nisso, né? Mas sim, né? Tem tudo a ver, Euler. A gente vai ver essa relação já na próxima semana depois, tá? Beleza, senhor. Obrigado. Beleza, valeu. Muito bem, gente. Ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta? Sô, eu tenho uma dúvida no trabalho disciplinar. Fala, Matheus. Eu vi ali que tu botou que tu quer os indicativos financeiros do curto prazo, ou a liquidez imediata. Eu quero saber se vai entrar também a liquidez seca e a corrente ali dentro. São os indicadores de curto prazo ali solicitados, tá?
é aquele Vai que entrar pede. daí junto. Se pede só um, é só um. Se pede só dois, é só dois, né? Os que não pedirem não precisam fazer, tá? Tá, É aquele que está pedido no texto ali, tá, Matheus? tá bom. Certo? Valeu. Mais alguém, gente? Muito bem, gente. Se vocês não tiverem, né, mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né, a gente vai para o nosso intervalo, né? 15 minutinhos de intervalo. Na volta do intervalo, a gente faz a chamada ao vivo, né? Eu abro as chamadas, a gente faz a nossa chamada, registro de presença. E depois da chamada, exercícios ali no Classroom para aplicar, né? Não só alguns cálculos, né? Dessas 4 fórmulas, né? Mas também para exercitar esses conceitos, né? Que a gente viu que são importantes também. Então, na segunda parte da aula vai ter exercícios com conceitos e exercícios com cálculos também, tá? São as duas coisas aí que a gente vai ter durante os exercícios. Importante fazer os exercícios, né? E quando for fazer, né, as nossas avaliativas no mundo, né, vocês já estão habilitados aí, né? Porque exercitaram, tiraram as dúvidas aí durante a realização desses exercícios. Tá, gente? Beleza, senhor. Beleza? Então tá. Deixa eu fazer o nosso intervalo. Então a gente faz o intervalinho agora das 20h30 até as 20h45, então. Durante o intervalo, eu fecho a câmera, né, e o áudio, e abro novamente depois do intervalo. Então, vocês não precisam desconectar, né, até porque, né, pode dar algum erro na internet na hora de a conexão, e quando vê, voltou, já passou a chamada, né, o seu nome ali na chamada, tá? Então, tornamos às 20h45. A volta. Chamada e exercícios. Uns minutinhos aí para dar uma respirada, né? Fazer algum lanchinho, né? E em seguida a gente volta então. Tá, gente? Professor, eu vou desconectar porque eu tô usando os dados móveis aqui. Tá, tranquilo, tranquilo. Feito. Feito.